Boa noite, meus irmãos. Hoje, então, vamos ao terceiro capítulo que fala sobre amor aos inimigos. Mas, como nosso trabalho na Casa Espírita, sempre iniciamos com uma prece. Então, vamos levar o nosso pensamento ao nosso Deus de amor e bondade, a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso amigo de todas as horas, e agradecer por esse momento tão sublime de estarmos na casa de Paulo de Tarso. Que a luz do Divino Mestre possa iluminar a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram presentes. E que assim seja. Nós vamos falar um pouquinho aqui na nossa conversa de hoje, que é amai os vossos inimigos. E vamos tecer comentários sobre esse capítulo do Evangelho. Aprendesse o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei o vosso inimigo. Mas o Mestre diz: eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho de vosso Pai, que está no céu, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amarde os que vos amam, que serei vós recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Então nós estamos aqui falando, do amor. O amor aos inimigos. Jesus manda nós amarmos uns aos outros, tanto quanto Ele vos nos amou. E numa época de hoje, que estamos vivendo nesse momento, no nosso mundo terra, esse momento tão difícil, nós temos tanta dificuldade de amar. Será que nós vamos realmente aprender essa lição com tudo isso que estamos passando? Aonde não há ninguém diferente, todos nós com certo receio de conviver com os próprios irmãos? Se apenas o vosso irmão saudarás, que é que isso faz mais do que os outros? Não fazeis os outros tanto quanto os pagãos? Digo-vos que vossa justiça não é mais abundante do que a dos escribas e fariseus. Aí o mestre vai: se somente amardes os que vos amam, que mérito vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que amam? Se o bem somente fizerdes aos que vos fazem, que mérito vos reconhecerá, dando o mesmo que fazem a gente de má vida? Então nós estamos vendo assim. As pessoas, isso é igual, as pessoas que estão lá na má vida, os nossos irmãos que estão fora das nossas leis, também eles se amam entre eles. Então, não tem essa coisa, vou gostar de quem gosta de mim. Se só emprestardes àquele que vos possais esperar o mesmo favor, que mérito vos reconhecerá? Quanto às pessoas ao ferirem a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai o vosso inimigo, fazei o bem a todos vós, e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que vos é bom para os ingratos e até aos maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, com cheio de misericórdia é o vosso Deus. Nós aqui vimos nessa passagem do Evangelho, nós temos muito presente dentro de nós todos aquelas duas palavrinhas mágicas: orgulho e egoísmo, que são todos os males que faz parte da nossa existência. Somos orgulhosos, somos vaidosos, somos ciumentos, somos
orgulhosos de todas as formas, somos egoístas, pensamos apenas em nós e nas pessoas que estão ao nosso derredor, nossos familiares mais chegados. E nesse momento que o Brasil está passando, por isso a nossa pátria do Brasil está passando, o coração do mundo, o pátria evangelho, onde milhares de irmãos estão ceifados as suas vidas, né, na vida material, e nós estamos lá fugindo, esquecendo que aqueles outros irmãos que estão passando pelos perrengues também. Quantos de nós, às vezes, não estão nem colaborando com nada? A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sendo que ela lhe quer mal. Mas nós não podemos, nesse momento, pensar assim. Porque aqueles irmãos nossos, eles não nasceram maus. Eles estão mal por algum motivo. E certamente vai passar esse motivo. Se nós não estender a mão para eles, eles continuarão nesse mesmo caminho. Então há necessidade de amar. Amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, não lhe desejo de vingança, é perdoar-lhes, sem desejo de vingança, sem pensamento oculto, sem condição ou mal que nos causem, e não opor nenhum obstáculo, essa é a grande verdade, não opor nenhum obstáculo para que lhe advenha e ocorra, e socorrê-los, e se apresentando ocasião, em abster-se, quer por palavras, quer por atos, e tudo que possa prejudicar. E, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Aqui nós estamos vendo assim, como nós ainda temos que crescer. Nós somos espírita, nós conhecemos Jesus, estudamos tudo que Jesus nos deixou. E mesmo assim, temos dificuldade para pôr em prática. Basta que a pessoa faça alguma coisa que não está de acordo com os nossos desejos para ser suficiente para dizer assim, eu não gosto, é meu inimigo, não vou perdoar. Quantos de nós espíritas dizemos isso? Não vou perdoar. Mas meu amor, meu amigo, ele fez isso, mas não, olha, o que ele tu está falando isso porque tu não passou o que eu passei. Como coisa que nós estamos esquecendo, né? Que a vida não é uma só. Que nós estamos aqui há milhares e milhares e milhares e milhares de reencarnações. Falando nisso, é muito importante no momento desse a gente lembrar do nosso irmão Eurípides Barçanufo. Esse irmão, que lá no início do século passado, no final do século retrasado, ele veio desencarnar no início do século passado, foi um grande vulto da doutrina espírita. E que muitos de nós, às vezes, nem sabemos nada sobre ele. Nasceu lá na cidade, no estado de Minas Gerais, na cidade de Sacramento, em 17 de novembro de 1º de maio de 1989, se eu não estou enganado. Tá? E lá nascendo, se tornou católico, que naquela época, no final do século retrasado, início do século passado, o interior todo era católico, apostólico, romano. Mas ele veio a se tornar espírita no início já do século passado. E nós vendo assim um pouquinho da vida dele, nós vamos saber que ele tinha então um grande mentor espiritual dele, que era São Vicente de Paula, ou Vicente de Paula. E ele licionava no Liceu de Sacramento e logo se viu guindado à posição de um natural líder. Mas mesmo assim,
não conhecia nada da doutrina espírita, sendo que lá na casa onde os parentes moravam, que ficava na cidadezinha, ficava a 14 quilômetros dessa cidadezinha, que era uma fazenda, havia lá muito manifestações de efeito físico. Então foi chamado, ele um dia foi lá, foi convidado a ir lá, e lá chegando, ele era católico, né? Ele olhou, viu aquelas, faziam lá uma sessão espírita, e ele ficou não acreditando naquilo ali, mas o tio disse, não, mas tu quer saber mais, sei o quê. E ele ouviu aquela primeira sessão, aí o tio foi na segunda sessão, e aí o tio pegou lá, deu um livro para ele ler. E pasmem que o livro era Depois da Morte, de Leon Denis. Ele, naquela noite, praticamente ele devorou o livro. Leu quase todo o livro, leu todo o livro. E ficou muito impressionado com a mensagem que aquele livro traria. Aí ele foi uma segunda sessão na Fazenda Santa Maria. E lá ele foi para tirar todas as dúvidas que ele tinha. Todas as dúvidas. E, chegando lá, novamente fizeram a unissa sessão, houve a incorporação dos espíritos, e ele, então, questionou um espírito de um parente que era, na vida material, sem grande conhecimento, não tinha nada. Eurípides já era bastante conhecido, já tinha, assim, o primeiro e o segundo grau, né? Então já tinha um bom conhecimento, era muito estudioso. E ele disse assim, então eu queria que o espírito fizesse um contato com o João, para que ele, então, recitasse para mim as bem-aventuranças. E esse espírito conseguiu fazer isso. Ditou para ele tudo sobre as bem-aventuranças. E ele foi se convencendo realmente que não era uma mistificação, não era nada disso. E ele então se torna espírita. Vai lá na igreja, diz para os padres, né? Mas nesse interim, na ocasião, recebeu Vicente de Paula uma mensagem, quando ele estava lá. Para assumir a doutrina espírita, meu filho, as portas de Sacramento vão se fechar para você. Os amigos afastar-se-ão, e a própria família voltar-se-á, mas não importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir dessa hora, a responsabilidade do seu espírito se ampliarão ilimitadamente, dizia o benfeitor Vicente de Paula. E esse grande espírita se tornou uma mediunidade vastíssima, né? Começou então a sair da doutrina católica e entrando para a doutrina espírita. Passou por muitas dificuldades, até que chegou o momento, né, que ele tinha a mediunidade de desdobramento, de vidência, psicofonia, psicografia, curas, efeitos físicos e receituário. E muito mais. Ele então atendia aquela população de todos os recantos que chegavam lá para ele. E todos eram confortados, ou reconfortados. Fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade no ano de 1905, tarefa a qual foi apoiado pelos irmãos e alguns amigos, passando a desenvolver trabalhos interessantes, tanto no campo doutrinário como na atividade de assistência social. Mas a vida de Eurípides, claro que não vai dar para nós falarmos aqui em questão de 10 minutos, 15 minutos. Mas é uma boa pesquisa para se fazer nesse momento de pandemia. E pasmem que esse espírito brilhante que nós tivemos, que fez muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Fundou o colégio, ele ajudou, fez curas, né? Fez parto naquela época do interior, lá fazia parto. Ele se deslocava, ele fazia algo que poucos mediunidade têm, dessa de deixar o corpo ir
ao local, ajudar as pessoas, a fazer o parto das pessoas. Então, história assim brilhante, com o auxílio, claro, do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Tá? O próprio Chico depois recebe ele já em espírito, que ele desencarnou em 18, né? E Chico então psicografou algumas coisas sobre ele. E a gente sabe, quem for ler a biografia de Eurípides Barçanufo, vai entender por que ele é realmente um dos grandes espíritas que o Brasil teve. Vale a pena realmente. Mas, seguindo isso, em abril de 18, ele recebe do espírito Vicente, seu mentor, né, Vicente Paulo, dizendo, aos 38 anos, que ele já estava com a sua missão cumprida na Terra. E em 1º de novembro de 1918, ele veio a desencarnar através da pandemia da gripe espanhola. E aí a gente se pergunta, e nós? E nós, hoje, estamos aqui com tanto medo, com tanto pavor. Então nós somos espíritas. Nós temos que amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos. Qual é o medo que nós podemos ter? Nós sabemos, sim, só iremos quando chegar o nosso momento, que já está pré-fixado pela divindade. Como o Divaldo diz, nós não vamos, lógico, ninguém vai se arriscar. Ninguém vai estar saindo, entrando. E diz que lá na mansão do caminho, ninguém entra, ninguém sai. Porque é um direito, é uma obrigação, é um dever nosso de nos proteger. Mas não entrar em pânico. Não ter medo desse momento. Seguindo o nosso capítulo, voltamos lá, quando o mestre diz, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra face. Porque nós sabíamos que naquela época existia aquela lei, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais aos que vos queiram mal. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresente também a outra. E que alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, lhe entregue também o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com eles, caminheis 2000 passos. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que vos queiram tomar emprestado. Então nós ficamos vendo o quanto Jesus veio nos ensinando. E nós até agora temos uma dificuldade imensa de pôr em prática esses ensinamentos de amor. A Casa Espírita, nós sabemos que é um grande manancial de luz que temos aqui. E nós temos a obrigação de fazer o melhor que nós podemos fazer neste momento. De praticar a caridade, que é o amor em ação. Abrir os nossos corações e atender essa população carente que tanto vem nos procurar. É o momento de nós começarmos a fazer uma reflexão dentro dos nossos lares, começarmos a ver o que nós não queremos mais, o que não nos serve mais, e vamos tirando. Porque a gente começa a ver que a gente tem demais, que a gente está ainda muito egoísta. Nós temos muito orgulho, nós achamos que somos diferentes. Quando se olha no nosso país hoje, como se olhou na Itália há pouco tempo atrás, com dinheiro ou sem dinheiro, com os bens materiais ou sem bens materiais, com DR ou sem DR, com pós-DR, sem nada, todos acabaram partindo para o plano espiritual. Claro que entendemos que há necessidade disso. Então, meus irmãos, nesse amai os vossos inimigos, vamos esquecer aquela questão da vingança, de achar que nós temos que... A pessoa nos fez mal, nos perseguiu, ele
tem que pagar isso aí. Eu não estou querendo me vingar, eu quero é justiça. Como a gente diz, né? Será que nós podemos pedir justiça? Será que existiu acaso nisso tudo? O que nós fizemos nas vidas passadas? Quando eu falei um pouquinho ali do Eurípides Barçanufo, a gente vai ver que ele já estava na época de Cristo trabalhando no bem. Passou por 1000 perrengues. Ele foi um dos tantos que foram sacrificados naquela época os cristãos. Então ele veio numa caminhada ascendente. Então a gente não pode querer, eu sou espírito, tenho que ter privilégio. Não vamos ter privilégio. Somos espírito ainda com muito atraso. E precisamos aproveitar cada encarnação, sermos mais céleres. Não ter mais essa palavra de ódio. Quantos de nós dizem, eu odeio, eu não gosto de você, não quero nem te ver mais na frente. Vejam, quanto nós ainda estamos atrasados. O quanto ainda nós precisamos acrescentar na nossa vida. Por isso, meu irmão, que essa palavra, amar ao próximo como a ti mesmo, ou amar os inimigos, porque amar o próximo como a ti mesmo está incluído amar os inimigos. Quem é o meu próximo? Esse tem que me amar para amar os outros. E às vezes nós não nos amamos. Então não vamos ficar nesse momento reclamando de nada. Mas eu tenho que ficar em casa, eu não posso sair, eu não posso ir no shopping, eu não posso ir aqui, eu não posso ali. Mas nós temos que agradecer todos os dias por abrir os olhos e estar nos cuidando. Que é uma obrigação nossa de ficarmos aqui nesse período da Terra enquanto tivermos esse ar para respirar. Enquanto Deus achar que nós temos que permanecer. Para quando voltarmos à pátria espiritual, que isso vai acontecer com certeza com todos nós, tá? Mais dia, menos dias, nós vamos também partir daqui, mas partir na confiança que a vida continua. E isso é uma questão que nós temos que botar dentro de nós. Ninguém vai nos convencer, nós é que temos que nos convencer. E como vamos chegar lá? Isso é muito importante, nós estudarmos para isso e começar a ir mais adiante. Porque nós ficamos muito na superfície. Nós, eu faço o estudo do Evangelho, eu faço o estudo das obras básicas, eu faço o estudo do Éter, e acha que isso é o suficiente. Já estou fazendo, não, já estou preparado. Preparado como? De que jeito? Porque eu levo uma sacola lá econômica na casa espírita. Mas será que é só isso? Esses dias, falando com uma moça, de uma certa forma, bem humilde. Família humilde, pai e mãe, mais 7 filhos. E lá perto da casa dela, ela dizia que tem um quilombo, daqueles nossos irmãos, que eram escravos lá nos anos de 1800 e alguma coisa, e que fugiam para esse quilombo. Não na cidade de Taquara, mas bem no interior de Taquara. E aí eu disse, mas como é que é lá? E ela disse, não, eles são muito pobres, as casinhas são pequenas, a maioria é negros que estão lá, tem alguns brancos já se misturaram, mas a maioria é preto. E eu digo assim, eles são muito pobres, são muito pobres. Às vezes lá em casa a gente se cotiza e faz uma cesta e leva lá para eles. E eu vou dizer, eu fiquei com vergonha, eu falei para minha esposa. Eu digo, eles quase não têm, mas eles conseguem fazer uma cesta e levar para aqueles irmãos que têm menos. E a gente às vezes tem dificuldade de chegar e fazer alguma coisa. E quando acha que traz uma cestinha aqui na Paulo de Tarso, está fazendo muita coisa. Já levei minha cesta básica lá na casa. A gente não está fazendo quase nada. E isso é um alerta que o plano espiritual está nos dando. Podes fazer mais. Tem teu livre-arbítrio. Faz se quer. Então, meus irmãos, a gente fica vendo o quanto nós temos ainda que caminhar. O quanto ainda nós temos que aprofundar o nosso estudo.
Não ficar apenas no estudo, mas também ir para a ação. Botar mãos à obra. Isso é caridade. A caridade é o amor em ação. Depois desse momento de pandemia, nós vamos chegando ao final do nosso trabalho, mas vamos pensar isso. Quando passar esse momento, e que vai passar, vamos começar também a pensar nesse amor ao próximo com muito mais profundidade. Quem sabe nós possamos nos modificar e que a luz do Pai possa nos amparar e que Jesus, nosso Mestre, ilumine a todos nós. Agradeço e o meu muito obrigado por essa oportunidade.